produz compre. Orele produz compre, nair lombre, das compre, nair lomba. Pai, nós te damos graças nessa noite. Nós estamos motivados para essa noite. Nosso coração está aberto para você. Aleluia. Nós desejamos que o teu Espírito se alargue em nós e para isso criamos espaço. Oh, aleluia, Pai, obrigado por essa noite em que os nossos corações se alargam. Aleluia. Para que você, pelo seu Espírito, se alargue em nós. Te damos graças, obrigado por uma noite sem igual, ímpar. Obrigado por tua unção liberada sobre nós nessa noite. Te rendemos graça e te louvamos. Jesus seja exaltado, engrandecido, enaltecido. Espírito Santo, você veio glorificar Jesus. Você veio exibir a glória de Jesus. Oh, essa é a nossa expectativa em você. Oh, exibindo a glória de Cristo. Te rendemos graça e te louvamos em nome de Jesus. Vamos poder dar um aleluia aí para estremecer inferno. Oh, aleluia. Diga, Deus é bom. Amém. Então, para que Deus supere expectativa, nós precisamos gerar expectativa. Quem gera expectativa é você. E Deus vai superar essa expectativa. Como eu gero expectativa? Falando: Senhor, eu creio, eu vou receber uma palavra sua. Eu vou mergulhar na unção do teu Espírito. Eu vou receber de você. Amém? Isso nós fazemos já em casa, antes de vir para cá. E Ele vai superar a tua expectativa. Deus precisa encontrar expectativa em nós. Expectativa nele, no que Ele pode fazer. Amém? E eu estou com expectativa nessa noite. Você está? Amém? Aleluia. Quantos têm promessas de Deus aqui? Seja sincero. Ao que Deus colocou no seu coração, revelou, que você carrega, que ainda não aconteceu. É uma promessa. Amém? E eu creio que todo filho de Deus tem promessas do Senhor. Amém? Nós carregamos promessas. Eu não sei você, eu sei por mim. É claro que você não ia saber por mim. Mas eu carrego promessas. É como se nós estivéssemos grávidos. Grávidos de promessas. Deus, Ele gera promessas em nós, sonhos em nós, no nosso espírito. Amém? Quando Deus revela algo a você do plano dele, Ele está gerando uma promessa em você. É como um filho é gerado. Amém? Quando uma mulher sabe que está grávida, que há uma vida dentro dela, eu vou falar de uma mulher responsável, ela começa a tomar cuidado com aquela vida que está dentro. Ela se alimenta melhor, ela vai tomar os cuidados necessários, ela vai se alimentar bem para alimentar aquela vida que está dentro dela, que está prometido para nascer daqui a alguns meses. Amém? Vai dar à luz alguns meses à frente, a partir do momento que descobriu que há uma vida dentro dela, foi gerada uma vida dentro dela. Ela toma os cuidados necessários para preservar aquele feto. Amém? Para que ele se desenvolva já dentro dela, até chegar o dia do nascimento, até dar à luz. Pelo menos é dessa forma saudável que uma mulher que engravidou precisa se portar. Eu sei que existem mulheres irresponsáveis. Por que você diz isso, pastor? Porque eu vejo mulheres grávidas fumando. Ela não está cuidando bem daquela vida ali dentro. E por causa disso pode haver uma deformação naquela vida, por uma falta de cuidado. Mesmo sabedoras que precisam já cuidar daquela vida. Às vezes é uma substância ainda informe, mas já é uma vida ali dentro. Aleluia. Estou trazendo algo natural para explicar algo espiritual. Tem vida dentro de você, tem vida dentro de mim.
Tem promessas geradas de Deus para mim e para você. Sejam promessas coletivas que diz respeito ao corpo de Cristo, e a gente encontra isso na palavra. Seja promessas individuais a respeito de um plano particular que Deus tem comigo e com você. Deus tem um plano particular. Amém? E esse plano particular que diz respeito a cada um, uma vez correspondido, isso vai afetar o plano coletivo. Amém. Aleluia. Então precisamos estar atentos e cuidar bem daquilo que carregamos dentro de nós, como uma promessa, como o esclarecimento que Deus nos trouxe a respeito de um plano divino. Porque eu não sei você, eu não quero ser apenas conhecido na terra, eu quero ser conhecido no céu. Tem muitas pessoas que já morreram e elas apenas levantaram ou produziram um legado terreno. Não existe o conhecimento de suas obras no céu. Muita gente já morreu assim. Mas quando a gente entende o propósito e o plano divino, a gente sabe que aquilo que a gente faz aqui pode produzir um legado divino, mas sobretudo um legado no céu. Como eu vou ser e você vai ser conhecido no céu? Executando os planos divinos, trabalhados no céu para serem realizados na terra. Quando você realiza e executa um plano divino, com todos os recursos que você tem, quais os meus recursos? A minha profissão é um recurso, o meu dinheiro é um recurso, o meu tempo é um recurso. Tudo que diz respeito à minha vida e conquistas são recursos para promover um plano divino, um plano maior. Isso acontece quando a gente compreende que nascemos para um propósito divino na terra. Não apenas terreno, não apenas natural, mas divino. E tudo aquilo que é terreno e tudo aquilo que a gente conquista vai ser inclinado para um plano maior, para a execução desse plano maior, do propósito divino para o qual nascemos. E é muito bom quando a gente descobre propósito divino, quando existe algo divino a ser alcançado, executado, enquanto estivermos nesse corpo. Isso traz sabor à vida. Amém. Jesus dá sabor à vida. Jesus é o tempero da vida. Aleluia. Eu já vivi sem Jesus e eu sei que sem Ele não há tempero na vida, não há sabor na vida, há frustrações. O sabor está nele. O sabor da vida está em Cristo. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Que maravilha! Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Deixamos de ter medo da morte. Porque Ele venceu a morte. E agora eu sei, mesmo que eu morra, eu vou viver. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Mas enquanto me é permitido, e te é permitido estar nesse corpo, nessa terra, vamos respondê-lo. Vamos responder o seu plano, que não envolve só a gente, envolve multidões, envolve outras pessoas. Para você e eu produzirmos o plano de Deus, precisamos deixar de ser egoístas, pensar só em si. Quem pensa só em si, dentro do reino de Deus, não vai conseguir plena satisfação, porque plena satisfação só em Deus, só cumprindo o plano dele. O mundo oferece muitas coisas que a gente prova, mas são coisas passageiras. Eu já provei, então fica difícil alguém me persuadir a voltar a praticar aquilo que eu pratiquei, pensando que teria prazer
duradouro, mas é instantâneo e momentâneo. Então fica difícil alguém me persuadir para viver a vida que eu vivia outrora, onde eu tenho provado de algo melhor. É uma questão de provar, é uma questão de ter experiência, porque eu posso passar 10 anos na igreja sem experiência com ele, isso vai me levar a uma vida religiosa e frustrante, e essa não é a proposta dele. Ele quer que você tenha experiências com ele, e uma vez que você tem experiência, eu vou te dizer uma coisa, fica difícil você largá-lo, porque tudo que vier como concorrência, já perdeu. Já perdeu. Tudo que for oferecido, sabe, na prateleira da nossa vida, diante de nós, na vitrine da nossa vida, aleluia, se perde o valor por causa de experiências que eu e você temos com Ele. Deus nos chamou para uma comunhão, para ter experiências com Ele. Nessa comunhão, e quando a gente começa a ter experiências com Ele, meu Deus do céu, aleluia. É eletrizante. A nossa vida se torna eletrizante. A nossa vida se torna cheia de energia. Por mais que coisas nos circundem, sabe, querendo tirar a nossa energia, e nós vamos conviver com isso porque estamos no mundo. Não é que essas coisas vão deixar de acontecer, mas elas não vão te governar. Elas não vão tomar o lugar, porque o lugar já está preenchido, o lugar já está ocupado. Vamos conviver com essas coisas que nos desanimam, mas que não vão nos desanimar. Você entendeu? Situações, conversas, amém? Adversidades que vêm forte para um desânimo, mas não consegue desanimar. O lugar já está ocupado. Chegou tarde. Chegou tarde. Aleluia. Amém. Experiências com Ele. Aleluia. Para cumprir um plano divino, maravilhoso, gracioso, onde Ele dá as ferramentas para ser cumprido. Como não está estimulado para isso? Como não está? Tem alguma veia entupida, não é? Se não estamos percebendo, se não estamos vivenciando algo tão nobre, a veia está entupida. Eu vejo na igreja de Cristo, nesses tempos, não só aqui na igreja, mas no corpo de Cristo, pessoas desanimadas para servir. A veia está entupida. Não servem como outrora. Alguma coisa entupiu, a veia está entupida. E veia entupida pode causar um ataque cardíaco. Causar um infarto. Eu não estou amedrontando, não, eu estou falando de fato de algo real. Um infarto na vida ministerial, um infarto na vida espiritual, porque as veias estão entupidas e não estão deixando o fluir da vida de Deus alcançar a própria vida. Que gordura é essa? O que está promovendo essa veia entupida? Egoísmo. Pensa só em si. É uma delas. E eu creio que é a principal. Porque quando a gente pensa só na gente, a gente só faz algo se tiver vantagem para nós. O egoísta nunca pensa no outro. E tudo que ele vai fazer é milimetricamente, acho que estou certo, milimetricamente calculado. Não tem coragem de se doar. O egoísmo não deixa você se doar e além do que foi pedido. Eu creio que na igreja de Cristo precisa restaurar essa palavra doação, ir além do que foi pedido. Deus não se impressiona com alguém que só faz o que foi pedido. Tem até parábola que Jesus fala sobre isso.
Ele não se impressiona com alguém que só faz o que foi pedido. Isso não impressiona a Deus. Sabe quem impressiona a Deus? O incomum. Quem é o incomum? É o que faz além do que foi pedido. Isso é incomum. Isso deve ser a igreja de Cristo. Uma igreja incomum. Que em todo lugar que vai, faz sempre além do que foi pedido. Isso é marca da igreja. Isso é marca de Cristo. O egoísmo tem entupido as veias do corpo de Cristo. De pensar só em si. Pensando só em mim. Então eu só faço algo que corresponde aos meus anseios. Se não corresponde, estou de fora. Não faço. E aí eu levanto, agindo assim, cheio de justificativos. Para sair bem na foto. Porque a nossa preocupação é sair bem na foto. O ser humano quer sair bem na foto. Então, quando ele erra, quando se apresenta defeito, ele tem uma justificativa. Sempre procura uma justificativa plausível. Falei bonito agora. Né? É só para impressionar. E chamar a atenção. Tem que ter uma justificativa. Por que você diz isso? Porque eu sou ser humano como você, eu sei disso. Não precisa ir muito longe, não. Está bem pertinho de mim. Mas a gente tem que lidar com isso. Tem que saber lidar com isso. E Deus nos ensina. O Espírito Santo. Ele nos ensina a respeito de todas as coisas. Para que saiamos da vida da mesmice, da mesquinharia, do conta-gota. Estamos vivendo no conta-gota. Quando Deus tem abundância, esse conta-gota, sabe o que é? O cano está entupido. O cano está entupido. Tem água, tem volume para sair. Mas tem algo impedindo. E a gente precisa identificar o que está impedindo da nossa vida. O que foi formado. O que aglomerou para formar uma crosta que impede o fluir do poder de Deus, da vida de Deus, que não só nos alcança, mas alcança outros. Porque Deus não só pensa em você, Deus pensa nos outros e precisamos pensar nos outros. Aleluia. Deus tem promessas para você? Quantas promessas? Você pode levantar a mão aí. Deus tem promessas para mim. Você sabe, não é? Você carrega dentro de você. Um dia Ele falou com você. Um dia Ele enxertou algo dentro de você. Está dentro de você. Você sabe disso. Alguém confirmou aquilo que Ele falou para você. Sabe o que é? É Deus alimentando o feto. É Deus alimentando aquela promessa para que ela chegue em algum lugar. Lugar de maturidade. Nasça! Dê a luz. Ele vai trabalhar para isso. Mas você precisa alimentar. Alimentar o que Deus prometeu a você. Cuide bem do feto. Deixa eu te dizer. Essas promessas não serão cumpridas apenas para te alcançar. Elas são tão abundantes que ela alcança os outros. Vamos sair do egoísmo. Quando a gente sai do egoísmo, a gente se doa. A gente sabe, são promessas e presentes que Deus tem para mim, mas são tão abundantes que servirão aos outros, que alcançarão os outros. É a mentalidade do reino. Se não estamos com essa mentalidade, urgentemente precisamos renovar a nossa mente e adquirir a mentalidade do reino de Deus, que não pensa só em si, mas pensa nos outros. É tão abundante que alcança multidões. Então as promessas que Deus tem para você, saiba, todas elas, e alcança para alcançar outros. Tudo que Deus distribui é para ser distribuído. É a mentalidade do reino. Tudo que Deus distribui para você é para ser distribuído. É mentalidade.
Estamos como represas. Tudo que Deus distribui para nós é só para mim, é só para mim, é só para mim, para minha casa, para minha casa, para minha casa. Aí a gente faz aquela divisão injusta, para tu, para mim, um para tu, um para eu. Sempre levando vantagem. Isso é mentalidade mundana. Isso é mundo na igreja. Isso é mundo na nossa vida. Precisa ser mudado isso como? Renovando a mente pela palavra. Aleluia. Adquirindo a mentalidade do rei. E vamos entender as promessas. Aleluia. Elas são para mim. Nesses dias o Espírito Santo me disse, eu sou o seu presente. Ele foi nos dado como um presente, o Espírito Santo. Amém. Você não pagou para tê-lo. Foi um presente de Deus. Jesus disse, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o presente não vai vir. E Jesus também foi um presente de Deus à humanidade. Deus presenteia, não é? Ele presenteou Jesus, aí Jesus presenteia com o Espírito Santo. Ele virá, se eu não for, ele não vai vir, mas eu irei. Estou parafraseando, e ele vai vir, ele já veio. O presente, o ajudador. Está dentro de você, é um presente. Sabe quando você recebe um presente que você sabe que é seu? Uma sacola, um presente, está lá. Você sabe que é você, foi entregue. O que você quer fazer logo? Abrir para saber o que tem dentro. Às vezes alguém chega aqui com a sacola, me dá um presente. Não dá para abrir na hora por causa do movimento, mas eu estou conversando com a pessoa, mas também minha mente está ligada. Eu vou abrir para saber o que tem dentro. Porque é meu! Foi me dado! Quem não faz assim? É só Isaías Cunha que está sentenciado, é? A gente faz isso, não é? Se não deu para abrir na hora, e a boa educação diz que é para abrir na hora. Amém? Mas há situações que a gente não faz isso. Dadas as atividades ali, meu irmão, obrigado, Deus multiplique. A pessoa também está com pressa, sai, só entrega o presente. São situações. A gente está lá desejando abrir para saber o que tem dentro. É nosso. Sim. Amém. Aleluia. É sim o Espírito Santo. Ele é um presente. E assim como nós fazemos com um presente natural e é lícito saber o que tem dentro, precisamos também olhar para o Espírito Santo como um presente e desejar saber o que tem dentro. Abrir todo dia para saber o que tem dentro. Sabe o que é que tem dentro? As profundezas de Deus. E ele me disse, eu sou o seu presente. Como presente, haverá coisas que é para você. Haverão, né? Haverão coisas que são para os outros. Mas não deixa de ser presente para você. Eu entendi. Ele pensa sempre nos outros. Ele te abençoa para você abençoar. Quando você abri-lo todo dia, e eu tenho dito a ele, eu quero abrir você todo segundo. Entenda o que eu estou dizendo. Estou falando de presente. Que você recebe e você abre para saber o que tem dentro. Ele é um presente. Desejo que toda hora, todo instante e todo segundo, ele tem presentes lá dentro dele, para comunicar a você. Ele tem assuntos para você. Ele tem assuntos para mim. Não falta assuntos para o Espírito Santo. Ele vai te ajudar no cumprimento das promessas que você carrega. Ele vai te ajudar a alimentar o que você carrega da parte de Deus. Ele vai ser o parteiro nessa gravidez. Parteiro ou parteira antigamente eram pessoas que não eram médicas, mas elas iam nas casas para ajudar no parto. Elas tinham uma habilidade para isso, elas não eram médicas. A tia de Mogi aqui era parteira.
Ela ia nas casas. Quantas crianças não nasceram com a ajuda das mãos dela? Da tia dela? Parteira, eles iam lá, faz força, não é? Elas sabiam, amém? Como fazer e como instruir aquela pessoa que estava dando à luz, aquela mulher. Espírito Santo, podemos, nesse exemplo natural para explicar espiritual, ele é um parteiro, ele é ajudador. Sabe, ele gera dentro de você a promessa, a vida, ajuda a alimentar e ajuda no parto. No templo para dar à luz a promessa. Sabe, conta com ele. Você vai estar lá. Meu Deus, ainda não aconteceu. E aí paciência começa a chegar e o parteiro vai dizendo: calma, 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 calma. Paciência, está chegando. Está para dar à luz. Aleluia. Ele vai te ajudar nas contrações que podem vir antes de dar à luz, que são investidas do nosso adversário para interromper a gravidez. Ele vai te ajudar nas contrações, naquilo que vem para você abortar o plano, para Isaías abortar promessa. Mas tem um parteiro, um ajudador dentro de você, dentro de mim. Amém. Aleluia, que vai nos ajudar. Ei, calma, fica tranquilo, está dando certo, você está no caminho certo, está chegando a hora de dar luz, você vai ver o choro você vai ouvir o choro da criança. Ele vai estar falando coisas que vai fortalecer a tua fé, para você permanecer firme na caminhada, até chegar o dia do cumprimento da promessa. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele vai produzir o cumprimento da promessa. Ele executa o cumprimento da promessa do que você carrega. Bem, a vida que está dentro de você, do plano, da visão esclarecida. Ele sempre vai estar gerando planos, gerando etapas, gerando estações, meio para o cumprimento total do plano. Aleluia. Comunhão com ele que faz isso. Aleluia. Você pode dizer: Espírito Santo, e aquilo que você me falou. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. E já faz alguns meses. Aleluia. Comunhão com ele é conversar abertamente, é como uma pessoa. Gerando comunhão, toma iniciativa, conversa com ele. Eu sou tímido para conversar com ele, mas não é tímido para conversar com as pessoas, né? Passa o dia todo tagarelando, com ele não tem assunto. Conversa com a amiga, conversa com o amigo, tem assunto, mas quando é com o Espírito Santo, não tem assunto. Fala dos assuntos com ele, que você passou o dia comentando com alguém. Espírito Santo, a respeito daquele assunto que eu estava conversando com aquela pessoa. Por que não conversar com ele os assuntos? Isso faz com que você inicie uma comunhão com ele. Amém? Porque ele está interessado em todo e qualquer assunto da sua vida. Às vezes a gente diz: isso aqui é tão pequenininho que o Espírito Santo não tem interesse. Quem disse isso? Quem disse isso? Aquilo que pode ser pequeno para mim pode ser grande para você, então ele tem interesse no assunto. Aquilo que pode ser grande para você pode ser pequeno para mim, então ele tem interesse em todo e qualquer assunto. Não limite a sua comunhão com ele. Converse sobre tudo. Envolva-o. Eu disse: Espírito Santo, eu quero que você se alargue em mim. Olha que coisa bonita. Às vezes a gente fala tanta coisa bonita, e quando a gente fala com sinceridade de coração, Deus vai pegar aquilo, mas também Ele vai nos ensinar. Porque não é só uma frase bonita. Deve ser uma frase, uma declaração, partindo de um coração sincero e contrito, verdade. Mas pode ter certeza, Ele vai ensinar você sobre aquilo. Eu disse: Espírito Santo, eu quero que você se alargue em mim. Eu quero que você se avolume em mim.
Ele disse, então, crie espaços. Meu Deus do céu, que ensino maravilhoso! Para a gente não ficar enganado, a volume, e não cria espaço. E daqui a pouco está um crente frustrado, culpando o Espírito Santo. Aí ele ensina. Quer que eu me avolume? Abre espaço. Cria espaço para eu aumentar em você. Como é que se cria espaço? Comunhão com Ele. Cultivando essa comunhão mais e mais. Essa comunhão que abre espaço, Ele se avoluma. Mas se passamos o dia como se Ele não existisse, não estamos criando espaço para esse volume? Eu vou te dizer, quando Ele se avoluma em nós, a influência dele se avoluma. E sabe o que é a influência do Espírito Santo? Quando essa influência se avoluma, nós somos tomados por essa influência. E quando somos tomados por essa influência, ela vai se exteriorizar. Ela irá se manifestar, não tem como. Não tem. Aleluia. Você vai deixar de fazer tanta força para alcançar alguém, para fazer isso e aquilo. Que ele se avolumando em você, se avoluma a influência. Se avoluma a influência dele, somos tomados por ela. Quando somos tomados por essa influência, eu vou te dizer, algo dele vai se manifestar. Algo que pertence a ele, algo que é dele, algo que é próprio dele, vai se manifestar em nós e através de nós. Isso deixa a nossa vida eletrizante. Uma vida cristã eletrizante. Aleluia. Não tem como. Não tem como se misturar com ele e viver uma vida. Tomara que não caia. É impossível! E quando você se mistura com ele, meu Deus do céu, você vai querendo mais. Porque é tão fascinante ouvir o que ele tem a dizer. Eu vou te dizer, eu estou dando passos pequenos. Mas pelo amor de Deus, como é bom. Todo dia ele tem assunto. Todo dia ele tem assunto. E eu consigo ouvir. Mas eu não consigo. Consegue. Basta que você persevere na comunhão. O negócio da gente com Deus é o seguinte. A gente pede agora, é como botar uma comida no micro-ondas. A gente acha que com Deus é micro-ondas. Se você pensar assim, ei, desista. Deus trabalha conosco criando estrutura. Porque Ele é cuidadoso, responsável. Você não vai dar pólvora na mão de menino. Você não vai colocar pólvora na mão de criança. Ele é um pai responsável, meu irmão. Ele não vai dar a chave de um carro a uma criança de 5 anos que ela vai fazer com o carro, benção. Mas a gente quer. Não é assim com ele. Ah, eu não consigo ouvir, nunca ouvi a voz do Espírito Santo. Talvez você nunca iniciou uma comunhão séria com ele. Mas pode ser hoje. Comece devagar, mas comece. Às vezes a gente não faz exercício, passa um ano, aí decide fazer porque a pressão chegou, sintomas chegaram, que podiam ter sido evitados se tivesse atendido o que já sabia. Aí a gente quer fazer num dia só. Descontar o tempo todinho, fazer num dia só e ter o resultado naquele dia. Meu Deus do céu. Não tem. Fica todo quebrado e sem vontade de fazer exercício no outro dia. Porque quis tudo ali, um dia só, e com Deus existe uma construção
Mas é certo você chegar num bom lugar, e quando você chegar no bom lugar que ele estabeleceu, a estrutura, não vai haver desperdício. Crescimento sem estrutura gera desperdício. Gera. Ele não quer que você desperdice, que haja uma produção de desperdício. Se você ler Marcos capítulo 5, fala da grande pesca. Os discípulos estavam lá, passaram a noite, não pescaram, não é assim? Pedro empresta o barco. Depois que Jesus prega, diz, vai, né? Lança a rede. Eles disseram, passamos a noite sem pescar, mas soube, né? Debaixo da tua palavra, eu lanço as redes. Diz que a rede se encheu de peixe, ficaram maravilhados. Agora, tem um detalhe lá. Diz assim que a rede se rompeu. Depois você confirma o que eu estou dizendo, tá bom? Eu tenho certeza que eu estou falando que está lá. Mas confirma, é bom confirmar. Vai lá em Lucas 5. Aleluia. Diz que a rede se rompeu, o barco quase ia a pique, precisava da ajuda das outras pessoas. Quantos podem perceber que alguns peixes foram desperdiçados porque a rede se rompeu? Por que a rede se rompeu? Porque ela não estava pronta para aquela quantidade de peixes. Ela não estava pronta. Por isso que houve um desperdício. Alguns peixes foram perdidos. Digo alguns, eu acho que muitos. Para a alegria deles, né? Aqueles que conseguiram ir embora. Não estava pronta a rede. Não tinha estrutura suficiente para aquela quantidade. Agora, quando você vai para João, capítulo 20, a mesma cena se apresenta. Eles estão no barco e Jesus já ressuscitado. A mesma cena se apresenta. Eles passam a noite lá, não pescam nada. Estão lá em alto mar. Não pescam, frustração. Mas eles veem uma pessoa lá na praia, um foguinho lá de brasa, 2 peixinhos. E Jesus faz algumas perguntas, dialoga e diz, lança a rede à direita. Eles lançam a rede à direita e diz que eles pescaram 153 grandes peixes. João diz, é o Senhor! Eu não sei você, eu quero isso para a minha vida. As coisas acontecem das pessoas dizendo, é o Senhor na tua vida. É o Senhor na tua vida, é o Senhor na tua vida. É lançando rede e pescando. Aleluia, aleluia, as promessas se cumprindo e alguém dizendo, é o Senhor! Eles se identificaram por aquilo que se manifestou, numa necessidade que eles estavam passando. Se manifestou um milagre. E aí eles reconheceram, é o Senhor. Agora, o interessante, a Bíblia é demais. Quantos acham a Bíblia demais? Ela é inspirada, gente, por Deus. O interessante, e aqui, é um outro ator, é João, né? Eu queria que você abrisse só para a gente confirmar. João. É João 21. João 21. Eles foram pescar, tal, no versículo 3, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mesma cena lá do início, quantos podem perceber? Mesma cena lá no início, quando Jesus encontrou eles lá no início. Eles também não pescaram. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia,
Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Responderam: não. Então ele disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de... Se repetiu a situação, não foi? Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se no mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali algumas brasas, em cima peixes. Havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de quanto? 153 grandes. Agora veja que coisa linda agora. E não obstante em serem muitos, a rede não se rompeu. Um detalhe desse só o Espírito Santo para nos ensinar algo hoje. Mesma cena. Pescaram muitos peixes. No início a rede se rompeu. Mas agora, eles pescaram 153 grandes peixes. Agora estavam as coisas definidas, maduras. Lança à direita, 153 grandes peixes, e a rede não se rompe. Por que a rede não se rompeu? Porque agora ela tem estrutura para receber a quantidade. Isso diz respeito ao teu coração e ao meu coração. Isso pode nos ensinar que as promessas, os peixes que você vai pescar, precisa de uma rede forte. E Deus está estruturando você nessa caminhada, para que quando você lançar a rede, ela não se romperá, não haverá desperdício para você. E eu quero dizer a alguns dessa igreja aqui: ainda não se manifestou a tua prosperidade financeira, porque a tua rede ainda está fraca. E Deus está estruturando essa rede, porque Ele não quer desperdício na tua vida, como muitos outros prosperaram financeiramente, e a rede se rompeu, abandonaram o Senhor, e estão vivendo agora uma vida mundana. A rede se rompeu, não tinha estrutura para ter. Porque Deus não quer te dar para você se perder. Quando Deus te dá é para você se achar. Para você se achar nele. Para você se achar no propósito dele. Para você se achar na mentalidade dele. Para você se achar no sentimento dele. Para você se achar no propósito dele. Para você se achar no plano dele. E dessa forma não nos perderemos. Quantos estão entendendo? Não haverá desperdício. Por isso, conselho: fortalece a tua rede, fortalece o teu coração, sabe, crie uma estrutura, e o tempo dessa estrutura criada não diz respeito a Deus, diz respeito a você, diz respeito a mim, o quanto eu invisto nesse fortalecimento. Não depende de Deus, depende de cada um de nós. As ferramentas foram dadas, as condições para o fortalecimento conhecemos. O que falta? Considerar essas coisas, fortalecer a rede. Ele diz: guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Veja como é importante estruturar o nosso coração, porque é dele que procede as fontes de vida. O nosso coração, o nosso espírito é essa rede que Ele está trabalhando para fortalecer, para fortalecer. À medida que você recebe revelação dele no seu espírito, você está sendo fortalecido, estruturado em áreas da tua vida. Porque tem algo para nascer ali, tem algo para se manifestar. Tem 153 grandes peixes. Aleluia! Observa áreas da tua vida que você pode dizer: faz tanto tempo que Deus me prometeu, nada aconteceu. Não existe nem cheiro. Não existe nada que me diga que o bebê vai nascer. Parece que ele atrofiou. O quarteiro está dizendo: aquilo que Deus promete, Ele não volta atrás.
Ele está disposto a cumprir. Porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Um fundamento. Outro fundamento. Não há impossíveis em tudo que Deus promete. Outro fundamento. Você precisa se estruturar nisso. Eu também. No que diz respeito às promessas, aquilo que você carrega, aquilo que você tem hoje, mas Ele vai colocar mais. Você é uma maternidade. Aleluia. Deus olha para você como uma maternidade. Tem tantos filhos para nascer, tem tanta vida para nascer. Ele está sempre enxertando vida, Ele está sempre produzindo vida em você, nos filhos. Aleluia, para que essas coisas nasçam no tempo certo. Aleluia. Aleluia. Para encerrar, nessa semana eu vou falar da imagem que Ele me deu. A imagem de uma pessoa num barco à vela, entrando no mar, remando, para alcançar um lugar, alto mar. Não sei se você já viu jangadeiros, né, quando vai entrar no mar. Amém? Ou mesmo uma pessoa que tem um barco pequeno, à vela, ela primeiro rema para chegar a um certo lugar onde o vento bate nas velas que estão içadas e agora ele não precisa mais remar. Mas existe um tempo de remo até chegar àquele ponto onde o vento vai bater nas velas e vai levar o barco. É uma trajetória. Eu não estou falando aqui na dimensão da trajetória, que pode ser com poucos metros, o vento está lá, né? A gente vê pessoas naqueles barcos, né? naquelas pranchas, a vela, o vento bate e ela só vai fluindo. Amém? Mas aquele vento não estava na beira do mar. De certa forma, ela teve que levar aquela prancha até esse lugar onde o vento bate. Amém, gente? Então, isso é a vida de fé. Aleluia. Amém. Deus enxerta uma promessa. Deus esclarece a visão dele para você. É uma trajetória. A partir dali, você começa a remar, indo de encontro ao que ele prometeu. Amém? Você vai ter que segurar o nome do remo. Fica com essa visão. O remo. Vai ter um tempo do remo. Porque existe um lugar a chegar e você sabe onde chegar, porque ele já revelou. A partir do momento que você sabe, você entende, eu tenho que levar uma vida de fé até chegar lá. Fé vai me conduzir. É onde ele disse que eu vou chegar. Existe esse tempo. E quando essa pessoa no barco à vela rema para alto mar, ela enfrenta ventos contrários, ondas contrárias. Com certeza. Assim vai ser conosco. Amém? Nessa vida de fé, vamos encontrar ventos contrários, incredulidade, pessoas que não acreditam. Diabo levanta contra, oposição, mas você precisa continuar remando. Amém? Aleluia, perseverança, perseverança. Inicie e vá até o fim. Inicie e vá até o fim. É necessário perseverança para que, tendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Oh, aleluia. Sabe, é você remando, remando. Sabe, um remo é um fundamento. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. O outro remo, não há impossíveis em tudo que ele promete. Em tudo que ele promete. Você precisa estar fundamentado nisso. Amém? Nessa vida de fé. Deus é fiel para cumprir aquilo que me prometeu. Em suas promessas não há impossíveis, não há impossíveis, não há impossíveis, não há impossíveis. E nesse remar sobre esses dois fundamentos, você vai estar declarando que se cumpre em mim, que se cumpre em mim, conforme o que você prometeu, que se cumpre em mim, conforme o que você prometeu. Sabe o que é isso? Alimentando a promessa numa vida de fé. Aleluia, alimentando. Como é que eu alimento o que Deus falou comigo? Falando o que ele falou, dizendo
dizendo: se cumpre em mim, se cumpre em mim. Sabe, fundamentado. Fundamentado em quê? Para que você afirma tão confiantemente: se cumpre em mim conforme a sua promessa, porque você está fundamentado. Aleluia. Que Deus é fiel para cumprir as suas promessas e que não há impossíveis em todas as suas promessas. Se você continuar remando, vai chegar nesse lugar. Vai chegar o lugar do sopro, da ação sobrenatural do Espírito Santo, manifestando aquilo que você busca como resultado. Lá nesse lugar, aleluia, não vai ser a força do teu braço, mas vai ser a manifestação do braço da graça. E é muito bom viver assim. É muito gostoso viver assim. Porque à medida que você tem comunhão com Ele, promessas, fatos celestiais Ele vai comunicando. E é como uma criança que foi fecundada, como um feto, uma vida que foi fecundada. Daqui a pouco você está andando até devagar. Está com tanta promessa, tanta criança para nascer. E você vai dizer: Senhor, vai devagar, senão teu servo não aguenta. E aí, de tempos em tempos, uma criança nasce. Isso torna uma vida eletrizante. E o que eu estou falando aqui não é utopia, nem sonho, nem manipulação para te enganar. Não deixa o diabo te enganar. Isso é manipulação, isso é sonho. Aí olha para exemplo de pessoas que deram errado, olhe para as pessoas que deram certo. O diabo vai te apresentar pessoas que deram errado e temos testemunhos errados, sim. Gente, quando eu vejo testemunho errado na igreja, tomo conhecimento, eu não me escandalizo. A gente lamenta, entristece, não é? Mas não me escandalizo. Porque se fosse para se escandalizar, eu já teria ter me escandalizado quando eu leio a Bíblia. Que Deus não escondeu nenhum erro de pessoas. Não escondeu o erro de Davi, não escondeu o erro de Saul, de todos. Não escondeu o erro de uma igreja quando o filho estava tendo relação com a mulher do pai. Isso é para expor? Não. Também para ensinar. Então, se algo acontece que você se escandaliza, primeiro tem que se escandalizar quando lê a Bíblia. E aí, vai desistir da Bíblia porque está lá? Como é fácil a gente desistir da igreja porque aconteceu, então precisávamos desistir da Bíblia porque também aconteceu. Mas também ele levanta testemunhos vivos de pessoas que podemos seguir, olhar e dizer: se ele chegou lá, eu também chego. Só para fechando. Olha esse testemunho aqui. Abra 3 João. É palavra de salvação, viu? Para mim e para você. Até descer. Ó. Versículo 9 de 3 João. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Isso estava acontecendo dentro da igreja com relação a um líder, João. Alguém não estava dando acolhida a João, gente, supervisor, líder. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Olha o que estava acontecendo. Alguém no meio falando palavras maliciosas a respeito de João. E não satisfeito com essas coisas, nem ele nos acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e expulsa da igreja. Olha que situação. Amado. Aí ele dá o conselho. Que conselho maravilhoso numa situação como essa. Amados, não imiteis o que é mal. Ele não está dizendo: sai da igreja, desiste do evangelho, chuta o pau da barraca. Ele não disse isso. Ele só está aconselhando: amado, não imiteis o que é mal.
Amém. Ele quer dizer o quê? Ele não é um exemplo a ser seguido. Não imite. Senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Versículo 12. Quanto a Demétrio, oh, 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 aleluia. Eu posso olhar para Demétrio. Tem gente olhando para Diótrefes. Quando ele diz, olha para Demétrio, bênção. Demétrio, todos lhes dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunhos. E testemunhos, sabeis que o nosso testemunho é verdade. Meu Jesus. Que vida de Demétrio. Todos dão testemunho dele. Inclusive a verdade. Verdade. Quando você vai ler 1 João, ele diz assim: Espírito Santo é a verdade. Quem é que dava testemunho de Demétrio? Espírito Santo. A verdade. Do céu, que vida. Que vida. Eles imitam o que é bom. Não imita Diótrefes. Imita Demétrio. Aleluia. Então, se você se encontra com Diótrefes dentro da igreja, ei, não fica alterado. Tem Demétrio também. Tem Demétrio também. Tem Demétrio no nosso meio. Tem Demétrios. Vários. Imita Demétrio. Olha para ele. O que é isso? Ajuda que o Espírito está te dando hoje à noite. Falando de coisas diárias que podem acontecer. Para que você não perca o fio da meada. Entende essa expressão? Não perca. Deus vai cumprir o que disse a você. Cuide bem disso. Amém? Até esse lugar onde o vento, onde a ação sobrenatural do Espírito promoverá aquilo que você espera como resultado da parte de Deus. Não desista. Não desista. Amém? Não desista. Alimente bem. Essa vida vai nascer. Eu já posso ouvir o choro do bebê. Mas vai nascer maduro. Não vai precisar ir para a incubadora. Vai direto para o quarto. Aleluia. É bom, não é? Vai direto para o quarto. Então, tem áreas na sua vida e na minha que você reconhece que estava remando. Se você estava remando nessa fé, deixa eu te dizer, o lugar está chegando do vento. Tem áreas que você percebe, eu percebo áreas na minha vida que está chegando o lugar do vento. Mas tem outras áreas que eu entendo, preciso remar e continuar remando, porque vou chegar nesses lugares onde o vento sopra. E esse vento soprar significa a manifestação daquilo que ele enxertou em mim e em você. Amém? E para você se alegrar, eu vou estar aqui, um menino que nasceu, que era uma promessa de Deus para mim. Amém? Para abençoar o corpo. Deus distribui para ser distribuído. Esse é o livro do gelo ao cristal. Ai, como é bom esse cheiro. Eu gosto de cheirar livro. Promessa. E nasceu. Do gelo ao cristal. Como vencer o medo de perder o lugar e a afeição do povo. E se tornar o líder que Deus te criou para ser. Autor Isaías Cunha Melo. Filho do Deus vivo.
Aleluia! Eu me alegro com esse livro, sim. Porque a promessa para mim nasceu. Aleluia, Raimando nasceu. Depois que nasce um, meu amado, fica mais fácil nascer os outros, né? Porque você já sabe, é como a mulher. O primeiro filho sempre tem uma dificuldade, tal. Mas o segundo ela sabe. Tem coisas que foram reveladas a ela ali na primeira experiência. Do gelo ao cristal, abençoará o corpo de Cristo, porque tudo que Deus nos dá é para alcançar pessoas. Gente, vida. E alcança porque chega primeiro em você, mas é para ser distribuído. Família poderosa aqui, ó. Tá vendo? Vai ser lançado. Tá bom? Vou ver se a gente lança no dia 20, domingo que vem. Igual 8, vai depender da chegada dos livros. Chegou uma parte, mas pouca, porque eu creio que vai vender muito. Amém? Aleluia. Gelo ao cristal. Nasceu! Deixa eu dizer uma coisa. Nós podemos viver uma vida de celebração. Você celebra com a minha conquista e eu celebro com a tua. Sabe que dá para viver uma vida de celebração? Quando você conquista, eu celebro. Quando eu conquisto, você celebra. Deus abençoe. Tem alguém no nosso meio que quer entregar sua vida a Jesus? Se você está aqui, quer entregar sua vida a Cristo, é uma oportunidade. Você vem. Amém? Aleluia. Ele vai enxertar a vida eterna em você. Aleluia. Está vendo esse menino aqui? Isso é um testemunho grande da parte de Deus. Aqui, a transformação dele. Quando ele se converteu, o diabo disse assim: graças a Deus. Será que era bronca esse menino? Não, né, Vandeiro? Mas agora é bênção, né, Vandeiro? Para a glória de Deus. Estou apenas dando um testemunho que o evangelho é metamorfose. O evangelho promove mudança. Tem alguém que quer receber o batismo do Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas? Você está aqui? Amém? Tem alguém que quer receber? Ou tem alguém que quer voltar para o Senhor? Se você está aqui numa condição que você percebe, eu preciso voltar e eu vou voltar. Amém? Se é publicamente, então está aqui a oportunidade. Tem alguém? Glória a Deus. Amém, gente? Um abraço. Amém. Essa semana começa, pode vir. Essa semana começa a conferência de homens e mulheres. Amém? Se esforça para participar. Aleluia. Vai abençoar a tua vida. Se expõe à unção. Amém? Aleluia.